E em certos momentos a gente começa a analisar procedimentos, sobre o que acontece principalmente na vida e no cotidiano das pessoas, na vida e no cotidiano das pessoas. Há um ditado que diz que a sua capacidade de se manifestar, ela muitas vezes, nesse processo de vida material transitável, ela está muito aflorada na questão do bolso, ou seja, na questão do sine qua non, né? Daquilo que é vital dentro desse processo transitório de materialidade, a questão financeira, para deixar mais claro. Então, quando a coisa começa a apertar no bolso, quando acontece no bolso, e você começa a ver que tem alguma coisa ali que pode estar lhe desproporcionando ali injustiça financeira, você se manifesta de alguma forma. Pois bem, dito isso, a gente analisa aí nesses últimos dias, desde da questão do IOF, que a gente vem debatendo, já tivemos vários cortes sobre isso, a Tássia perguntou a nós, porque os nossos ouvintes quiseram saber o que é que realmente ia acontecer, e a gente tentou aqui de uma maneira clara e objetiva, dizer o que, é que significava essa alta de IOF e a quem de fato iria afetar, e a quem de fato iria afetar. E nesses momentos, aí depois que o Congresso vetou o aumento de IOF para transações de grandes volumes financeiros, né, onde iam ser afetados aí fortunas que são relevantes, né, aqueles que são ricos, ricos de fato, não o trabalhador, o empresário de classe média não é esse, né? Está se falando de grandes fortunas, de remessa, de remessa de grandes fortunas para o exterior, né? E para você ter uma ideia de remessa de grandes fortunas para o exterior, segundo cálculos econômicos, aí numa mediana aí a gente tem aí uma população de 250 mil, 225, acho que 50 mil não, mas 225 milhões de pessoas, só 146 mil poderiam ser afetados, desses 146, 10, que são 10 dos super ricos do nosso país, né, que poderiam ser afetados nessa questão de remessa líquida de seus dividendos, né, remessa de seus dividendos e da sua lucratividade, né, ou do que você recebe, né, e você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Enfim, e o que é que acontece? Se você colocar isso no papel, a gente vê claramente que a massa salarial, empresários médios, empresários de médio porte, trabalhadores também, que estão pagando a conta disso tudo. Estão pagando a conta disso tudo. Você vê o Congresso fica aí esticando a corda para uma isenção de 2 salários mínimos para os trabalhadores que ganham 2 salários mínimos. Não é verdade que o governo queria taxar as pessoas, muito mentira, né? E não existe. O governo estava falando daqueles que têm relação com fintechs, relação de investimento em grandes ações. Que eu saiba, mais de 80% da população brasileira não tem isso. E eu estava vendo a imprensa tradicional, ela mente para as pessoas de fato. Ela mente, ela está ligada a algum desses entraves, ou ela está, como se diz, refém, né? O refém, entre aspas, ela tira proveito desses que realmente têm essas grandes fortunas. Isso pode estar enrustido em grandes marcas, ou naqueles que são super ricos. E a imprensa tradicional, ou naqueles que são grandes, ou naqueles que são também proprietários desses grandes meios de imprensa, né? E começam a lançar uma contra-investida dizendo que o governo agora está fazendo uma guerra entre ricos e pobres. Então, não é verdade que isso está acontecendo, não é verdade. O governo está falando o seguinte: não é justo, né, que milhões de pessoas paguem por 10, 20, 30, 40 pessoas que não pagam nada. O cara compra um super avião e não paga imposto. Né? O cara compra um iate e não paga nada, e a gente paga tudo. E eu estava lendo os editoriais, aqui mesmo, do Jornal do Comércio, o governo está indo para o caos, está flertando com o caos entre disputa de classe, o governo nunca disse isso. E se o governo estivesse falando, eu estaria aqui muito claro para dizer o que é que está se dizendo agora. E agora a gente abriu o leque, né, e a população apertou, porque, peraí, eu estou pagando para as pessoas que são super ricas, bilionárias, né? Eu tenho ali o meu supermercado, eu tenho ali a minha loja, é, é, de,
de moda, eu tenho ali um pequeno bar, restaurante, eu pago imposto todos os meses e o cara que é trilionário não paga nada. Então, que luta de classe é essa? Onde é que está isso? Então, não tem esse negócio de luta de classe. O que a gente está dizendo? As pessoas que produzem nesse país, de fato, que produzem nesse país, de fato, os ricões. Quando eu falo dos ricões, é onde? É em São Vicente Ferro, é em Macaparana, né? O pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, né? Ele está pagando por aqueles trilionários, bilionários, que só, se você contar, só são 10 no país, fora aqueles que fazem grandes remessas de investimentos, que aplicam em dólar, em euro, não está nem pegando o dinheiro, aplicando no setor produtivo, mas está vivendo de especulação. Esses caras, a maioria, vivem de especulação, né? Onde aquele momento, quanto pior, melhor, porque quanto pior, melhor, ele ganha mais em cima disso, através de taxa de juros, de negociação. Né? São os verdadeiros os verdadeiros, que a gente pode chamar, agiotas modernos, os verdadeiros agiotas modernos, né? Ele não tem nada a ver com um produtor rural, o cara que é agricultor, o cara que está ali, criador, um pecuarista, que está criando gado de corte, o cara que planta é, é, no setor da agricultura, né? Que chega os alimentos até a nossa mesa através da sua luta, que está vivendo ali honestamente. Não, ele não está falando disso, não. Não está falando disso, não. Se for falar aqui do agronegócio, quem mais tem subsídio nesse país é o agronegócio. Né? O agronegócio tem aí, chegando aí, quase que um valor aí, eu não sei nem quanto foi que deu esse ano, Antônio, depois de dar uma checadazinha aí, do que o governo está disponibilizando. Né? É o governo que mais disponibiliza dinheiro para subsídio do agronegócio. Em outros países não existe isso, não. Né? A gente tem agora um problema sério agora dos agricultores americanos. O pessoal gosta muito de falar sobre os americanos, que americano é tudo, que é exemplo. Lá é o seguinte: você pede dinheiro emprestado ao banco, se você não pagar a hipoteca do banco, o banco vai lá e toma a sua propriedade. Literalmente, literalmente. Aqui não. O governo subsidia as grandes colheitas, o pequeno agricultor, o médio agricultor, né? Tem linha de crédito para isso, né? Falado dos planos super safra, né? Que são falados. 516 bilhões. Quanto? 516 bilhões, né? Do plano safra. É o maior plano safra da sua contagem histórica. O governo Bolsonaro não chegava nem a metade disso. Né? E aí eu não estou falando do governo Bolsonaro, estou dizendo de governos. Fernando Henrique também chegava disso. Então, que luta de classe é essa? Onde o governo vai, né, e dá 516 bilhões, né, para o agronegócio, né, para subsidiar, para o pequeno negócio. Ele tem também o plano safra também da agricultura familiar, que é quem abastece a nossa mesa. Então não tem luta de classe. Está se falando o seguinte: olha, o cara que eu não tenho, o cara que faz agiotagem, que faz grandes remessas, que aplica investimentos fora do país e pega todo esse valor que tem e remete para fora, né, para suas fintechs da vida, não paga 1% de imposto. Né? O cara que compra aí o que quiser aí, no sentido aí de grandes fortunas, né? O cara compra um avião, né? Você compra lá um super iate e não paga também não. Então está se falando de taxar as superfortunas. Se você acha que você é super rico e bilionário, aí tudo bem. Ah, estão me taxando, eu sou um super bilionário e não quero pagar nada. Então, o cara que produz, o cara que é empresário, o cara que é produtor rural, o cara que é agricultor, o cara que é trabalhador, vai pagar por você. Então, o nome disso se chama o debate verdadeiro. O debate verdadeiro. Não existe. Então, a imprensa, né, que está comunada com esses interesses de grandes fortunas, porque eles fazem isso também, essa grande imprensa do país tradicional, né, começa a dizer, isso aí, o governo está incentivando. Não está incentivando nada. As pessoas abriram, né? Se despertaram para Jesus, começaram a ver, pô, fecha aí, peraí, eu tenho uma lojazinha, né, que eu fabrico, eu tenho aqui uma facção de confecção, eu faço confecção, pago imposto, pago ICMS, pago aquilo, e o cara que é super trilionário não paga nada. Isso é justo? Né? Onde é que está a justiça social disso? O nome disso se chama justiça social. Ninguém está querendo tirar daqueles que conquistaram, e aí ninguém é contra o cara que é rico, não. Pelo contrário, o cara que chegou lá tem lá os seus métodos, tem seus métodos e tudo mais, não tem problema nenhum. Agora, poxa vida, divide um pouquinho aí dessa tua grande fortuna, essa tua grande bilionária fortuna, não é verdade? Para com aqueles, para o setor produtivo, né? Para que se invista mais. Divida os teus lucros para aqueles que construíram a tua grande fortuna. Você sabe quem construiu a tua grande fortuna? Foram os trabalhadores.
E se você tiver uma visão geral disso, isso não é um debate só no Brasil, é um debate mundial. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, a concentração de renda dos trilionários, das altas fortunas, aumentou. Aumentou tanto que hoje a grande fortuna do mundo está limitada em 10% da população. A população, minha gente, a população, chegamos aí a 5,6 bilhões de pessoas, quase 7, 6, quase 6, né? Eu acho que está aí, quanto antes, não vê aí, para dizer aqui certinho aqui. E você vê 5,67 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões em Não, 2026. não, eu errei. Esse bilhão é em 2014, tá? Enquanto agora, Anthony, 8 bilhões. 8 bilhões agora. Com o censo atualizado. 8 bilhões de pessoas. A gente tem aí 5, 10% das pessoas que têm a grande fortuna do mundo. Isso é um problema mundial, né? Ou você acha que quando você vê aquelas imagens da África, é porque olha ali o que é? Isso é um desgoverno, não. A África foi explorada a vida toda, né? Reino Unido explorou a África, Canadá explorou a África, os franceses exploraram, todo mundo explorou a África, aí, principalmente os europeus. E depois tiraram tudo que tem lá, foi embora, deixaram lá a miserabilidade e a pobreza. Né? A América do Sul, o secretário de Justiça americano, me parece que foi ele, o vice-presidente, aliás, não, o vice-presidente americano hoje, do governo Trump, disse que nós somos o que, a América do Sul? O quintal deles. Pode pegar e cair na internet. Né? A América do Sul é nosso quintal, a gente faz o que quiser. É assim que nós somos tratados. Né? Então, eu acho que se a gente tiver uma população, né, e pessoas que entendam que quanto mais houver uma divisão de riquezas, o país cresce mais, você vai ficar muito mais rico. Aqueles que eram pobres e miseráveis sairão da pobreza. Aqueles que não tiveram oportunidade vão ter também, através do trabalho, né, através do pleno emprego, através do estudo, através da educação e de uma boa saúde do nosso povo. Essa semana eu vi um comentário de um americano que é jornalista, veio aqui para o Brasil fazer um trabalho e ele se acidentou, né? E ele estava falando que foi, né, socorrido pelo SUS, socorrido pelo SAMU, foi para uma unidade de hospital do SUS público, foi tratado, lindo e maravilhoso. Aí disse: eu não paguei nada, não paguei nada. Se eu fosse, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu estava agora com a dívida até hoje para pagar, Deus sabe, em quantas mil parcelas. E eu tinha que pagar. E eu tinha que pagar. Então é isso que a gente está falando. É o debate verdadeiro. É o debate verdadeiro. Então não é justo, não é justo que aqueles que têm muito, muito, muito e grandes fortunas não paguem nada. Não paguem nada. E quem se acha cristão, isso é um princípio cristão de justiça social. Vai lá ler o Sermão do Monte que tu vê isso. O que a gente está falando isso é o Sermão do Monte. Né? É esse Jesus que eu entendo. Se você se sente assim. Ninguém está falando aqui de tomar nada de ninguém. Ninguém está falando aqui de usurpar aquele que tem suas riquezas, não. A gente está falando o seguinte: não, o que não pode é as cadeias produtivas abaixo daqueles que têm grandes fortunas sustentar literalmente esses super ricos, esses afortunados, né? Que muitas vezes vivem só de especulação, que as grandes fortunas deles estão lá, tramitando lá em paraísos fiscais, fiscais, uma ilha caimã da vida, ou até na Suíça, e a gente aqui pagando um pato. É isso que a gente está falando. Ninguém está falando aqui em divisão de classe. O cara que é rico teve seu mérito. O cara que está lutando, trabalhador, tem seu mérito também. E aquele que não teve oportunidade também deve ter oportunidade também. Né? Isso é questão de equilíbrio econômico. De equilíbrio econômico. E quando se tem equilíbrio econômico, se tem sim justiça social. Não adianta tá todo mundo bilionário, tá todo mundo bilionário, né? E uma grande camada da população está vivendo na miséria. Isso é certo? Se você acha que isso é certo, cada um com a sua verdade.